Capítulo 28. Cornualha, 2003. Sadie não via sentido em continuar em Londres, depois de ter falado com Alice Devane. As chaves de Loyness abriam um buraco no seu bolso e, quando voltou ao seu apartamento, decidiu partir imediatamente. Jogou um copo de água na planta desidratada, apanhou as anotações e pôs no ombro sua bolsa de viagem, ainda arrumada do jeito que estava quando fora a Cornualha pela última vez. Trancou a porta ao sair e, sem olhar para trás, desceu as escadas de 2 em 2 degraus. A viagem de 5 horas foi rápida para a surpresa dela. Condado após condado iam passando em um borrão esverdeado, enquanto Sadie se perguntava sobre a prova que Alice tinha prometido que ela encontraria escondida nos depósitos em Loyness. Eram quase 9h30 e estava escurecendo quando ela saiu da A38 para seguir em direção à costa. Reduziu a velocidade quando se aproximou da placa inclinada que indicava o caminho para o bosque e a entrada escondida de Loyness. Sentia uma grande tentação de seguir a estrada bifurcada. Sua impaciência para começar era igualada apenas por sua ânsia de evitar a tarefa incômoda à sua frente, de explicar a Bert por que tinha voltado tão rápido. Ela podia apenas imaginar sua expressão intrigante ao perguntar: "Férias de novo?" Mas não havia eletricidade na casa do lago. Ela não trouxera uma lanterna e, a menos que planejasse evitar a aldeia e seu avô completamente, teria que encará-lo em algum momento. Não, decidiu, era melhor acabar logo com a investigação. Com um suspiro de determinação relutante, ela continuou ao longo da estrada da costa em direção à aldeia, onde os preparativos para o festival de solstício no fim de semana estavam em andamento. Fios compridos com luzes coloridas estavam sendo colocados ao longo das ruas e na praça da aldeia. Pilhas de madeira e lona eram baixadas a intervalos regulares, esperando para serem montadas em barracas. Sadie dirigiu lentamente pelas ruas estreitas, antes de começar a subir para a casa de Bert. Fez a curva final e ali estava, empoleirada no topo do penhasco. Luzes acesas brilhando na cozinha e o céu estrelado iluminando por trás seu teclado inclinado. A cena parecia saída de um filme de Natal em família, faltando só a neve. O que fazia de Sadie aparente inconveniente, ela supôs, que chegava sem ser convidada para acabar com a paz. Ela estacionou o carro na beira da rua estreita, pegou sua bolsa de viagem do banco de trás e subiu as escadas. Os cães estavam latindo lá dentro e a porta da frente se abriu antes que ela pudesse bater. Bert usava um avental, uma concha na mão. "Sadie", disse com um largo sorriso, "você veio para o fim de semana do festival. Que surpresa maravilhosa!" Claro, o festival, uma saída brilhante. Ramsay e Ash saltaram de trás dele, cheirando Sadie com alegria desenfreada. Ela não pôde deixar de rir, ajoelhando-se para lhes dar um pouco de carinho. "Você está com fome?" Bert incitou os cães para dentro. "Eu já ia jantar. Venha e coma um pedaço de pão com manteiga enquanto eu preparo a comida." Todas as superfícies planas da cozinha estavam cobertas com jarros de conservas e suportes de bolos que estavam esfriando. Então eles comeram na comprida mesa de madeira no quintal. Bert acendeu velas nos lampiões de vidro e, enquanto as pequenas chamas cintilavam e a cera derretia, Sadie se atualizou com as notícias da aldeia. Como era de esperar, a contagem regressiva do festival estava cheia de intriga e drama.
Mas tudo está bem quando termina bem, disse Bert, polvilhando uma camada de fermento em seu prato vazio. E amanhã à noite, a esta hora, tudo estará terminado. Até o próximo ano, completou Sede. Ele revirou os olhos para o céu. Não tente me enganar, você adora isso, acusou Sede. Basta olhar para a sua cozinha, você preparou uma tempestade profana. Bert ficou horrorizado. Santo Deus, bata na madeira. Não desafie o destino, você não deve nem dizer esta palavra. A última coisa de que precisamos amanhã é chuva. Sede riu. Supersticioso como sempre, pelo que estou vendo. Ela olhou além do jardim para o mar iluminado pela lua, o céu estrelado. Acho que vocês estão bem seguros. De qualquer maneira, teremos que começar cedo amanhã se quisermos ter tudo preparado a tempo. Ficarei feliz por ter mais um par de mãos. Sobre isso, disse Sede, temo não ter sido completamente honesta quanto ao motivo de estar aqui. Ele arqueou uma sobrancelha. Fiz um grande avanço no caso Edevem. Ora, ora, fez, é? Ele empurrou de lado sua tigela. Conte-me tudo. Sede falou sobre seu encontro com Alice e a teoria sobre Anthony Devane. Então, como vê, o trauma de guerra era revelante, afinal. Meu Deus, disse Bert, balançando a cabeça. Que tragédia horrível. Aquela pobre família. Pelo que posso deduzir, a morte de Theo foi o começo do fim. A família nunca mais voltou a Loines. A guerra começou e, quando terminou, ou perto disso, Eleanor Anthony e sua filha mais nova, Clemmy, estavam todos mortos. Uma coruja voou sobre eles sem que pudesse ser vista. Suas asas batendo no ar quente e Bert suspirou. É uma coisa estranha, não é? Descobrir os segredos de pessoas que não estão mais conosco. Não é como um dos seus crimes habituais, em que a força motriz é prender e punir os culpados. Agora não há ninguém para punir. Não, concordou Sede. Mas a verdade ainda importa. Pense nas pessoas deixadas para trás. Elas também sofreram. Merecem saber o que realmente aconteceu. Se você conhecesse Alice, veria que fardo foi não saber. Acho que ela passou toda a vida à sombra dos terríveis acontecimentos daquela noite. Mas agora me deu as chaves da casa e permissão para procurar onde eu quiser. Estou determinada a não ir embora sem encontrar o que precisamos para provar o envolvimento de Anthony na morte de Theo. Bem, acho que é incrível o que você está fazendo, ajudando a encerrar o caso. E que desafio! Resolver um crime que permaneceu um mistério por 70 anos, isso deve ser ótimo. Sede sorriu. Era um desafio. Era ótimo. E é bastante condescendente por parte da Matt lhe dar mais tempo para amarrar as pontas soltas. Suas bochechas imediatamente ficaram vermelhas. Bert, em comparação, era a imagem da inocência, esticando o braço para acariciar o pescoço de Ramsay. Se ele estava falando sério ou se sua aparência de tranquilidade mascarava uma pergunta não dita, Sede não tinha certeza. De qualquer forma, ela poderia ter mentido, mas nesse momento não tinha ânimo para isso. Estava cansada de fingir, especialmente para Bert, que era toda a sua família. A única pessoa no mundo com quem ela poderia ser completamente verdadeira. Na verdade, vovô, tive um problema no trabalho. Bert não hesitou. Teve, querida, quer me contar sobre isso? E então, Sadie se viu explicando o caso Bailey. Seu forte sentimento de que Meg
tinha sido vítima de um crime, sua recusa em seguir o conselho de seus superiores e sua decisão final de falar com Derek Maitland. É a regra número 1, não fale com jornalistas. Não fale com jornalistas. Mas você é uma excelente detetive. Deve ter sentido que tinha uma boa razão para quebrar as regras. A fé dele em seu discernimento era tocante. Achei que sim. Eu estava convencida de que meus instintos estavam certos. E parecia a única maneira de manter a atenção no caso. Então você agiu de boa fé mesmo que tenha feito algo errado. Com certeza isso vale alguma coisa. Não é assim que funciona. Eu já estaria em apuros se tivesse razão, mas não tinha. Fiz uma coisa ruim, me envolvi com o caso e agora abriram um inquérito. Ah, querida. Seu sorriso era cheio de simpatia. Se serve de consolo, eu confiaria nos seus instintos a qualquer momento. Obrigada, vovô. E quanto a Donald, ele sabe? O que ele diz? Foi ele quem sugeriu que eu tirasse uma licença. Uma ação preventiva, por assim dizer. Desta forma, se descobrirem que fui eu, posso argumentar que já me afastei do serviço. Isso vai ajudar? Nunca soube que Ashford fosse indulgente. Vou ser suspensa no mínimo. Se ele estiver em um dia ruim, serei desligada. Bert balançou a cabeça. Não parece certo. Tem algo que você possa fazer? O melhor plano que pude imaginar, além de ficar quieta e evitar Nancy Bailey, é manter os dedos cruzados. Ele ergueu a mão, os dedos velhos entrelaçados. Então vou ajudar com os meus. Mas você tem a solução para o mistério da Casa do Lago como prova. Exatamente. Sadie sentiu uma pontada de empolgação ao antecipar o dia seguinte. Estava se felicitando em silêncio por ter, enfim, dito a verdade a Bert quando ele coçou a cabeça e disse: Fico me perguntando sobre o que era o caso Bailey. O quê? Por que você acha que se envolveu com esse caso em particular? Mães e filhos, disse ela, dando de ombros, são sempre difíceis para mim. Mas você já teve casos semelhantes no passado. Por que esse? Por que agora? Sadie estava prestes a dizer que não sabia, descartando o assunto como uma dessas coisas inexplicáveis, quando a primeira carta de Charlotte Sutherland lhe passou pela cabeça. Naquele momento, uma vibração que parecia muito com sofrimento surgiu dentro dela e uma onda que ela vinha contendo por 15 anos ameaçou estourar. Houve uma carta, disse rapidamente. Há poucos meses, o bebê, ela tem 15 anos agora, escreveu para mim. Bert regalou os olhos por trás dos óculos. Esther? Foi apenas o que disse. O nome falado assim era uma flecha. A única regra que Sadie tinha quebrado, dando um nome a seu bebê, quando viu aquela mãozinha espalmada aparecer acima do cobertor amarelo e branco. Esther escreveu para você? 2 vezes. Sadie pensou, mas não disse. 2 semanas depois de começar a trabalhar no caso Bailey. Eu não sei como ela conseguiu meu endereço. Acho que eles guardam registros dos nomes e os dão se as pessoas perguntam. E não é tão difícil encontrar um endereço particular se você sabe onde procurar. O que ela falou? Contou um pouco sobre ela, boa família, boa escola, seus adoráveis interesses e disse que quer me conhecer. Esther quer conhecer você? O nome dela não é Esther, é Charlotte, Charlotte Sutherland. Bert recostou-se em sua cadeira, um sorriso fraco e confuso no rosto. O nome dela é Charlotte e você vai encontrá-la. Não.
Sadie balançou a cabeça. Não, eu não vou. Mas, Sadie, querida, não posso, vovô, já decidi. Mas eu a dei para a adoção. O que ela vai pensar de mim? Você era pouco mais que uma criança. Sadie ainda estava balançando a cabeça involuntariamente. Ela tremeu apesar da noite amena. Ela vai pensar que eu a abandonei. Você ficou angustiada sobre o que era melhor para ela. Ela não vai ver desta forma, vai me odiar. E se ela não odiar? Olhe para mim. Solteira, poucos amigos, até mesmo a planta de sua casa tinha morrido por negligência. Ela sacrificara tudo na vida pelo trabalho e, mesmo assim, isso parecia tênue. Ela estava fadada a ser uma decepção. Não sou do tipo maternal. Não acho que ela esteja procurando alguém para amarrar seus cadarços. Pelo que parece, ela se saiu muito bem nesse departamento. Ela só quer saber quem é sua mãe biológica. Você e eu sabemos que a biologia não é garantia de sentimentos de companheirismo. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa é ganhar novos pais. Veja como você e Ruth se apresentaram para cuidar de mim. Naquele momento, Bert balançou a cabeça, mas não com tristeza. Ele estava frustrado com ela. Sadie sabia, mas não havia nada que ela pudesse fazer para mudar isso. Não era ele quem decidia, era ela. E já havia decidido, para o bem ou para o mal. Para o bem, ela exalou com determinação. Ruth costumava dizer que, se você fez a coisa certa e a faria de novo, a única coisa que resta a fazer é seguir em frente. Os olhos de Bert ficaram úmidos por trás dos óculos. Ela sempre foi sábia. E geralmente estava certa. Foi o que fiz, vovô, segui o conselho de Ruth. Por 15 anos eu segui em frente e não olhei para trás. Estava tudo bem. Todo esse problema começou por causa da carta. E isso trouxe o passado de volta à minha vida. Não era isso que Ruth queria dizer, Sadie querida. Ela queria que você avançasse sem arrependimentos, para não negar o passado por completo. Não estou negando, só não estou pensando nisso. Fiz a escolha que fiz e nada de bom virá ao remexer nisso. Mas não é isso que você está fazendo com a família Devane? É diferente. É? Sim. E era mesmo. Ela não conseguia encontrar as palavras para explicar como, não ali naquele momento, apenas sabia disso. Estava irritada com a oposição de Bert, mas não queria discutir com ele. Então acrescentou, suavizando a voz: Olhe, tenho que me recolher e fazer algumas ligações antes que fique muito tarde. Que tal eu esquentar a chaleira e trazer um bule fresco para compartilharmos? Apesar do som soporífero do mar, Sadie não conseguiu dormir naquela noite. Conseguira finalmente tirar Charlotte Sutherland, Esther, da mente, mas sua atenção tinha se voltado para os Edevane e Loines. Ela se revirava enquanto as visões do solstício de verão de 1933 enchiam seus pensamentos. Eleanor verificando o Bebetel antes de voltar para junto de seus convidados, pedalinhos e gôndolas que deslizavam pelo córrego em direção à casa de barcos, a grande fogueira que estalava na ilha no meio do lago. Ainda estava escuro quando desistiu completamente de dormir e vestiu sua roupa de corrida. Os cachorros acordaram animados quando ela atravessou a cozinha, apressando-se a entrar no ritmo dela quando Sadie partiu. Estava muito escuro para tentar um caminho pelo bosque. Então, ela se contentou com o promontório, examinando todas as coisas que precisava fazer quando chegasse a Loines. Já estava de volta à casa de Bert, comendo sua terceira rodada de pão, quando a primeira luz da aurora começou a se insinuar na bancada.
Sadie deixou um bilhete para Bert sob a chaleira. Carregou o carro com seus arquivos, uma lanterna e uma garrafa térmica de chá e sussurrou para os cães ficarem. O horizonte estava dourado enquanto ela dirigia para leste. O mar cintilava, como se alguém o tivesse polvilhado com partículas de ferro, e Sadie abriu a janela para apreciar a brisa cortante e salgada em seu rosto. Seria um dia quente e claro para o festival, e ela estava feliz por Bert. Ainda mais contente por ter saído antes de lhe acordar, esquivando-se assim de um retorno à conversa da noite anterior. Não porque ela se arrependeu de lhe contar sobre a carta. Só não queria discutir mais o assunto. Ele estava decepcionado, Sadie sabia, com sua decisão de não conhecer Charlotte Sutherland, convencido de que ela estava interpretando errado o conselho de Ruth. Mas era uma situação que ele não conseguia entender. Encontraria as palavras para lhe explicar o que era desistir de uma criança, quanto ela tivera que superar o fato de que havia alguém lá fora, sangue do meu sangue, a quem nunca poderia conhecer. Mas no momento, com tanta coisa acontecendo, era muito complicado. Sadie chegou à placa inclinada, sua pintura branca descascando, depois de anos de vento forte, e virou à esquerda. A estrada que levava para longe da costa era estreita, longos aglomerados de mato invadindo o asfalto desbotado e ficava mais estreita ainda enquanto serpenteava pela floresta. A aurora ainda não havia rompido o céu e Sadie teve que acender os faróis do carro para iluminar o caminho entre as árvores. Ela dirigiu devagar, vasculhando as margens cobertas de plantas, em busca da entrada para Loinas. De acordo com as instruções de Alice Devane, seria difícil encontrar os portões de ferro forjado, ficavam escondidos atrás da estrada, dissera ela, e eram tão elaborados que mesmo durante o auge da família, foram ameaçados pela era que se estendia para além das árvores, se agarrando a eles e os escalando. De fato, Sadie quase os perdeu. Foi só quando os seus faróis resvalaram para trás de um poste manchado que ela percebeu que eram eles. Ela deu ré depressa, saiu da estrada. Saltou do carro e remexeu nas chaves que Alice lhe dera, procurando a que tinha a etiqueta escrito portão. Seus dedos estavam trêmulos de empolgação e demoraram algumas tentativas para colocar a chave na fechadura. Finalmente, porém, ela conseguiu. O portão estava enferrujado e rígido, mas Sadie sempre fora capaz de encontrar força física quando motivada. Ela forçou os portões a se abrirem, o suficiente apenas para passar com o carro. Ela nunca se aproximara da casa, vindo daquela direção, e ficou impressionada quando enfim saiu do bosque espesso e percebeu como era escondida do resto do mundo, enterrada em seu vale. A casa e os jardins internos, protegidos por uma plantação de olmos. Ela seguiu o caminho de automóveis através de uma ponte de pedra e estacionou o carro debaixo dos ramos de uma enorme árvore, em uma área de cascalho colonizada por astutos tufos de grama. O sol ainda estava subindo quando ela chegou ao antigo portão e entrou no jardim. Você chegou cedo, disse, ao ver o velho sentado na borda do grande vaso. Clive acenou. Espero por isso há 70 anos. Eu não quis esperar um minuto mais do que era necessário. Sadie tinha telefonado para ele na noite anterior e o informara rapidamente sobre seu encontro com Alice. Ele ouvira chocado quando soube de sua nova teoria de que Theo Devane fora morto pelo pai. Eu estava certo de que o menino tinha sido levado, concluiu ele quando Sadie terminou.
Durante todo esse tempo esperei ainda poder encontrá-lo. Havia um tremor em sua voz e Sandy podia dizer quanto ele investira pessoalmente no caso. Ela conhecia a sensação. Ainda temos um trabalho a fazer, disse ela. Devemos ao menino descobrir o que exatamente aconteceu naquela noite. Ela lhe contou então sobre as chaves e a permissão de Alice para procurar na casa. Liguei para ela antes de telefonar para você e mencionei o seu interesse. Disse a ela como você tem sido de um valor inestimável até aqui, completou Sadie. Agora estavam juntos, sob o pórtico, enquanto Sadie lutava com a porta da frente. Por um instante, pareceu que a fechadura estava presa e a chave não ia girar, mas então veio o clique de boas-vindas do mecanismo ao ceder. Momentos depois, Sadie e Clive atravessaram um umbral, entrando no hall da Casa do Lago. A sala cheirava a mofo e o ar estava mais frio do que Sadie esperava. A porta da frente ainda estava aberta e quando ela olhou por cima do ombro, o mundo acordado lá fora parecia mais brilhante do que antes. Ela podia ver todo o caminho coberto, até onde a superfície do lago cintilava, com os primeiros raios de sol da manhã. É como se o tempo tivesse parado, disse Clive baixinho. A casa não mudou nada desde que estivemos aqui tantos anos atrás. Continuou, inclinando-se para contemplar todos os ângulos, e acrescentou, exceto pelas aranhas, elas são novas. Ele encontrou o olhar dela. Então, por onde você gostaria de começar? Indagou Clive. Sadie correspondeu a seu tom ligeiramente reverente. Havia algo sobre uma casa fechada por tanto tempo que convidava a essa encenação. Alice acha que é mais provável encontrarmos o que estamos procurando no escritório de Anthony ou na escrivaninha de Eleanor. E o que exatamente estamos procurando? Qualquer coisa que detalhe a condição de Anthony, especialmente nas semanas que antecederam o verão de 1933. Cartas, diários, uma confissão assinada seria ideal. Clive sorriu enquanto ela continuava. Vamos render mais se nos separarmos. Que tal você ficar com o escritório? Eu fico com a escrivaninha e nos reunimos para comparar anotações em algumas horas. Sadie estava ciente do silêncio de Clive, enquanto subiam a escada lado a lado, o modo como ele olhava ao redor, seu profundo suspiro quando pararam no patamar do primeiro andar. Só podia imaginar o que devia ser para ele estar de volta à casa depois de tantas décadas. Setenta anos em que o caso Edevane permanecia vivo para ele, sem que nunca perdesse a esperança de resolver o crime. Ela se perguntou se ele teria passado a noite pensando na investigação inicial e se peças do quebra-cabeça anteriormente inócuas tinham se encaixado. Não pensei em mais nada, disse ele quando ela lhe perguntou. Eu estava indo para a cama quando você ligou, mas não consegui dormir depois. Fiquei pensando no modo como ele se manteve perto dela durante as entrevistas. Na época presumi que fosse para protegê-la, para que ela não desmoronasse depois do desaparecimento do menino. Mas, ocorre-me agora, havia algo quase antinatural em sua proximidade. Quase como se ele estivesse de guarda, certificando-se de que ela não fosse ou não pudesse revelar o que ele fizera.
Sadie estava prestes a responder quando seu celular tocou no bolso da calça jeans. Clive fez um sinal com a cabeça indicando que ia para o escritório de Anthony e ela assentiu pegando o celular. Seu coração deu um pulo quando reconheceu o número de Nancy Bailey na tela. Sadie se considerava uma espécie de especialista em rompimentos e achara que adeus e cuide-se. Era bastante claro, uma maneira discreta, suave até de dispensar a outra mulher. Evidentemente seria necessária uma abordagem mais explícita, mas não agora. Ela silenciou o celular e o enfiou de volta no bolso. Cuidaria de Nancy Bailey outro dia. O quarto de Eleanor ficava no corredor, a apenas 2 portas de distância, mas Sadie não se mexeu. Em vez disso, seu olhar foi arrastado para o corredor com o tapete vermelho desbotado, apodrecendo em remendos, que se estendia por mais um lance de escadas. Havia algo que ela precisava fazer antes. Subiu mais um andar e depois seguiu o corredor até o fim. Ficara mais quente quando ela subiu e o ar era mais embotado. Nas paredes ainda estavam penduradas fotos emolduradas, comemorando gerações de membros da família Deschel. E, atrás de cada porta parcialmente aberta, os quartos estavam mobiliados, até com os pequenos itens decorativos nas mesas de cabeceira. Lâmpadas, livros, conjuntos de pente e espelho. Era estranho. Ela foi dominada por uma sensação forte, embora completamente irracional, de que precisava andar sem fazer barulho. A parte do contra dela tossiu, apenas para lembrar o silêncio dominante. No fim do corredor, a porta do quarto do bebê estava fechada. Sadie parou quando chegou lá. Tinha imaginado esse momento muitas vezes, durante a última quinzena, mas agora que estava à porta do quarto de Theo, tudo parecia mais real do que imaginara. Ela não costumava se deter com rituais e superstições, mas fez questão de visualizar Theo e Devane, o bebê de olhos arregalados e bochechas redondas, das fotos do jornal, lembrando-se de que o quarto em que estava prestes a entrar era sagrado. Abriu a porta silenciosamente e entrou. O quarto estava abafado e, embora as cortinas antes brancas estivessem puxadas, agora eram cinza e comidas por traças, e a luz se espalhava através delas sem impedimento. Era menor do que imaginara. O curioso berço de ferro fundido no meio era um amplo lembrete de como Theo e Devane era jovem e vulnerável em 1933. Ficava sobre um tapete trançado e, além dele, perto da janela, havia uma poltrona coberta de chita que devia ter sido de um amarelo alegre, mas tinha desbotado para um bege triste e indescritível. A prateleira de brinquedos de madeira, o cavalo balançando debaixo da janela, a banheira de bebê antiga no canto, todos eram familiares das fotos do jornal e Sadie experimentou uma ligeira sensação de reconhecimento distante, como se fosse um quarto com o qual sonhara ou um de que se recordava vagamente da própria infância. Foi em direção ao berço para examiná-lo. Seu colchão ainda estava coberto com lençóis e um cobertor tricotado. Tinha sido esticado e preso em uma extremidade. Estava empoeirado, triste. Sadie correu a mão de leve sobre a grade de ferro e ouviu um tilintar fraco. Um dos 4 botões de latão oscilava irregularmente no topo da trave. Tinha sido ali que Theo e Devane fora posto para dormir na noite da festa. A babá Bruin estava dormindo na cama de solteiro contra a parede do fundo, escondida debaixo do teto inclinado. E lá fora,
No gramado junto ao lago, centenas de pessoas comemoravam o solstício de verão. Sadie olhou para a pequena janela lateral, através da qual a única testemunha do caso afirmava ter visto uma mulher esbelta. A convidada da festa disse que era por volta de meia-noite, mas devia ter se enganado. Ou tinha imaginado a coisa toda. E de acordo com Clive, ainda estava bêbada na manhã seguinte, ou então tinha sido outra janela, outro quarto. Era possível que tivesse visto Eleanor no berçário olhando para Theo, como era seu costume. Mas nesse caso, ela estaria errada sobre o horário, pois Eleanor tinha deixado o quarto às 11 horas, parando na escada para dar instruções a uma das empregadas. E testemunhas tinham visto Eleanor junto à casa de barcos, onde as gôndolas estavam ancoradas pouco antes da meia-noite. Um relógio redondo com a face branca e desbotada olhava do alto, seus ponteiros marcando as 13h15 de muito tempo atrás. E havia 5 imagens do ursinho Pooh na parede. Essas paredes tinham visto tudo, mas o quarto não ia falar. Sadie olhou para a porta e uma impressão fantasmagórica dos acontecimentos da noite se desenrolou diante dela. Em algum ponto depois da meia-noite, Anthony Devane tinha atravessado o corredor, cruzando o quarto para pairar acima do berço, como Sadie estava fazendo naquele momento. O que aconteceu depois? Perguntou-se. Ele tirou o menino do quarto ou foi tudo aqui? Theo acordou? Reconheceu o pai e sorriu ou balbuciou, ou compreendeu de alguma forma que havia algo diferente nessa visita, algo terrível. Ele lutou ou chorou? E o que aconteceu depois? Quando Eleanor descobriu o que seu marido tinha feito. Algo no chão embaixo do berço atraiu os olhos de Sadie. Uma coisa minúscula e brilhante, caída no tapete, em um pedaço de luz do sol da manhã. Ela se inclinou para pegar. Era um botão de prata redondo com um cupido gordo nele. Ela o estava girando na ponta dos dedos quando algo se moveu contra sua perna. Sadie pulou, o coração acelerado, antes de perceber que era apenas seu celular vibrando no bolso. O alívio logo se transformou em exasperação, quando viu o número de Nancy Bailey outra vez. Com uma carranca, ela apertou em cancelar, desativou a função vibrar e guardou o telefone e o botão no bolso. Olhou ao redor, mas o feitiço já havia se quebrado. Não conseguia mais imaginar Anthony caminhando em direção ao berço ou ouvir o barulho da festa lá fora. Era apenas um velho quarto solitário e ela estava perdendo tempo com botões perdidos e imaginações mórbidas. O quarto de Eleanor e Devane estava escuro e o ar cheirava a ranço, de tristeza e negligência. Cortinas de veludo grossas estavam puxadas contra as 4 janelas, e a primeira coisa que Sadie fez foi abri-las, tossindo, enquanto nuvens de poeira se soltavam. Ela abriu as rígidas janelas de guilhotina o mais alto possível e parou por um segundo para admirar a vista do lago. O sol brilhava e os patos estavam agitados. Um leve gorjeio chamou sua atenção e ela olhou para cima. Escondida sob o abrigo do beiral, avistou a ponta de um ninho. Enquanto uma corrente de ar fresco e limpo passava pela janela aberta, ela sentiu uma onda de motivação e decidiu aproveitá-la. Notou a escrivaninha contra a parede mais distante, exatamente onde Alice dissera que estaria. Foi Eleanor quem iniciou Sadie naquele caminho. Eleanor, com quem ela havia originalmente sentido um envolvimento, acesa pela carta de borda de Hera. E era Eleanor quem a ajudaria a provar o que tinha acontecido com o bebê Theo.
Lembrando-se das instruções de Alice, Sadie tateou sob a cadeira, acariciando o forro gasto na parte de baixo do assento, passando as pontas dos dedos ao longo de cada borda de madeira. Finalmente, onde a perna traseira direita se juntava ao assento, seus dedos encontraram um par de chaves minúsculas penduradas em um gancho. Bingo! Uma vez destrancada, a tampa de madeira do gabinete rolou para trás, para revelar uma mesa limpa com um bloco de couro e um suporte para a caneta dispostos na superfície de escrita. Uma série de diários ocupavam as prateleiras do fundo, e uma rápida olhada no primeiro revelou que eram os volumes em 3 vias que Alice dissera que Eleanor usava para a correspondência. Seu olhar correu avidamente pelas lombadas. Não havia o que sugerisse que estavam em ordem cronológica, mas um olhar para a mesa arrumada e ordenada indicou que era provável. A família tinha deixado Loines no final de 1933, o que significava talvez que o último livro cobrira os meses anteriores ao solstício de verão daquele ano. Sadie o puxou da prateleira e, de fato, a primeira página era uma carta datada de janeiro de 1933, endereçada com bela caligrafia a alguém chamado Dr. Steinbeck. Sentou-se no chão com as costas apoiadas na lateral da cama e começou a ler. Foi a primeira do que se provou uma série de cartas a uma série de médicos, cada uma delas descrevendo os sintomas de Anthony e pedindo ajuda em frases educadas que não conseguiam esconder o seu desespero. As descrições de Eleanor sobre sua situação eram pungentes. O jovem ansioso cuja esperança de vida lhe fora tirada pelo serviço ao seu país, que tentara ao longo dos anos, desde o seu retorno, recuperar suas antigas habilidades. Sadie se emocionou. Mas não havia tempo para lamentar os horrores da guerra. Havia apenas um horror que ela estava interessada em provar naquele dia, e para isso tinha que se concentrar em sua busca de referências ao potencial de Anthony para a violência, sua condição que levou ao 23 de junho. Se havia algo de reservado nas cartas que Eleanor escreveu aos médicos de Londres, para David Llewellyn, e eram muitas, tinham um tom mais pessoal. Sadie tinha esquecido que Llewellyn se formara médico antes de largar tudo para se tornar escritor, mas, livre de ter que dar as suas descrições em termos que sustentassem a dignidade e a privacidade do marido aos olhos de um médico distante, Eleanor foi capaz de descrever sua condição e seu desespero honestamente. Às vezes, temo que ele nunca seja livre, que minha busca seja em vão. Eu desistiria de qualquer coisa para que ele melhore. Mas como posso ajudar quando ele perdeu a vontade de ajudar a si mesmo? Havia algumas linhas em particular que convenceram Sadie de que ela estava no caminho certo. Aconteceu de novo na outra noite. Ele acordou com um uivo, gritando outra vez sobre o cachorro e o bebê, insistindo em que eles deveriam partir naquele instante, e eu tive que segurá-lo com todas as minhas forças para impedi-lo de sair do quarto. Meu pobre amor, quando fica assim, batendo e tremendo, nem percebe que sou eu. Ele fica tão arrependido de manhã. Às vezes me pego mentindo para ele, fingindo que me machuquei correndo. Conheço os vossos sentimentos sobre tais assuntos e concordo, em princípio, que a honestidade com sensibilidade é a melhor abordagem, mas lhe faria um grande mal conhecer a verdade. Ele nunca machucaria uma mosca.
Eu não podia suportar vê-lo envergonhado assim. Agora você não deve se preocupar. Eu jamais teria lhe dito se tivesse pensado que isso o faria sofrer tanto. Eu lhe asseguro que estou bem. As feridas físicas cicatrizam. O dano ao espírito é muito pior. Fiz uma promessa a Anthony, e promessas devem ser cumpridas. Foi você quem me ensinou isso. Ao ler, ficou claro para Sadie que Llewellyn também estava a par do caso de Eleanor com Benjamin Monroe. Meu amigo, como você insiste em estranhamente, timidamente chamá-lo, está bem. É claro que estou tomada pela culpa. É muito gentil de sua parte apontar as diferenças entre mim e minha mãe, mas, sob suas palavras generosas, sei que nossas ações não são tão diferentes. Em minha defesa, se me for permitido uma defesa, eu o amo, diferente de Anthony, é claro. Mas agora sei que é possível que o coração humano ame em dois lugares. E então, na última carta, você tem razão, Anthony nunca deve saber, muito mais do que um revés. Isso o destruiria. A última carta era datada de abril de 1933 e no livro não havia outras. Sadie lembrou que David Llewellyn tinha o hábito de morar em Loines durante os meses de verão, o que explicava por que não havia mais correspondência entre eles. Ela olhou de novo para a linha. Você tem razão. Anthony nunca deve saber. Isso o destruiria. Não era exatamente uma prova, mas era interessante. A julgar pela resposta de Eleanor, Llewellyn estava muito preocupado com a maneira que Anthony poderia reagir se soubesse do caso. Sadie se perguntou se sua ansiedade havia contribuído para a depressão que o levou ao suicídio. Ela não era especialista, mas não parecia impossível. Certamente ajudava a explicar a confluência dos acontecimentos que ainda a cutucava no fundo de seu cérebro. Sadie se iluminou. Alice tinha dito que a mãe guardava as cartas que recebia nas gavetas de cada lado da escrivaninha. Com alguma sorte, as de David Llewellyn estariam lá. Ela podia ver exatamente o que ele temia. E quanto... E quanto... Escrito em suas próprias palavras, Sadie destrancou as duas gavetas. Centenas de envelopes, picotados onde foram abertos, estavam amarrados por grupos com fita colorida. Todos eram dirigidos à senhora E. Edevane. Alguns datilografados oficialmente, outros manuscritos. Sadie os folheou, pacote por pacote, procurando pelos de David Llewellyn. Ela ainda estava de mãos vazias quando encontrou um lote incomum, pois o envelope de cima não tinha endereço nem um selo. Perplexa, Sadie olhou o resto. Havia um ou dois que tinham chegado oficialmente pelo correio, mas o resto era tão vazio quanto o primeiro. E então ela percebeu. A fita vermelha suave, a tênue sugestão de perfume, eram cartas de amor. Não era estritamente o que ela havia esperado encontrar, mas Sadie foi dominada por um frisson de curiosidade. Além disso, havia uma chance de Eleanor ter compartilhado com seu amante os medos que abrigava sobre a condição de Anthony. Puxou a fita vermelha, tão ansiosa para abrir o pacote que deixou tudo se espalhar no chão ao seu redor. Ela estava se amaldiçoando por tê-los tirado da ordem, quando algo chamou sua atenção. Algo que não pertencia àquele pacote. Reconheceu o papel imediatamente. O padrão de ramos de era serpenteando nas margens. A caligrafia, a caneta, era uma combinação perfeita.
Aquela era a primeira metade da carta que havia encontrado quando estava explorando a casa de barcos. A carta que Eleanor escrevera para Anthony quando ele estava na guerra. O coração de Sadie disparou, mesmo enquanto alisava a folha de papel. Mais tarde, pareceria como se tivesse experimentado um pressentimento do que estava prestes a descobrir. Porque, quando começou a ler, uma parte perdida do quebra-cabeça, uma pista que ela nem percebera que estava procurando, caiu em seu colo. Sadie? Ela olhou para cima. Era Clive parado à porta, um caderno de couro na mão e uma expressão animada no rosto. Ah, aí está você, disse ele. Aqui estou, repetiu ela, sua mente ainda correndo com as implicações do que acabara de descobrir. Acho que consegui, disse ele animado, andando o mais rápido que suas velhas pernas lhe permitiam para se sentar na beirada da cama perto de Sadie. No diário de Anthony de 1933, Alice tinha razão. Ele escrevia de um jeito prolífico. Há um para cada ano, preenchido principalmente com observações do mundo natural e exercícios de memória. Eu os reconheci dos meus primeiros dias na polícia, quando estava tentando me fazer lembrar todos os detalhes de uma cena de crime. Mas havia entradas de diário também, na forma de cartas para um sujeito chamado Howard. Um amigo, acho que morreu na Primeira Guerra. Foi onde encontrei. Em junho de 1933, Anthony parece entrar em um novo trecho de escuridão. Ele diz a seu companheiro que se sentiu declinando durante o ano anterior, que algo tinha mudado. Ele simplesmente não sabia o que era e que o nascimento de seu filho não tinha melhorado as coisas. Na verdade, quando olhei as anotações antigas, ele mencionava algumas vezes que o choro do menininho trazia de volta memórias de uma experiência que ele chama de o incidente, entre aspas. Algo que aconteceu durante a guerra, em sua última entrada antes do solstício. Ele escreve que a filha mais velha, Débora, fora procurá-lo e que contará a ele algo que mudou tudo, explicando o seu sentimento de que algo estava errado e quebrando a ilusão de sua vida perfeita. A traição, disse Sadie, pensando nas preocupações de Dave Llewellyn. Só pode ser. Anthony ficara sabendo do caso pouco antes do solstício de verão. Sem dúvida foi o suficiente para derrubá-lo. Dave Llewellyn certamente estava preocupado com isso. Agora, porém, à luz do que ela acabara de ler, Sadie se perguntou se isso era tudo o que ele descobrira. E você? Clive fez um gesto com a cabeça indicando os envelopes ainda espalhados sobre o tapete. Alguma coisa interessante? Pode-se dizer que sim. Bem, ela o atualizou rapidamente sobre a carta parcial que tinha encontrado na casa de barcos. A carta de Eleanor a Anthony, escrita quando ele estava na guerra e ela estava sozinha em casa, grávida de Alice, e se perguntando como seria sem ele. E? Indagou Clive. Acabei de encontrar a outra metade, a primeira, aqui, no meio da correspondência de Eleanor. Ele acenou com a cabeça para a folha de papel na mão de Sadie. Posso? Ela passou a folha para Clive, que correu os olhos pelo conteúdo, levantando as sobrancelhas. Meu Deus! Sim, é apaixonada. Sim, mas não foi escrita para Anthony. Diz, querido Ben. É isso mesmo, disse Sadie, e é datada de maio de 1932. O que significa que o bebê na barriga sobre o qual ela escreve não é Alice, é Theo. Mas isso significa... Exatamente.
Theo Edevane não era filho de Anthony, era filho de Ben